Voltamos, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor para a nossa terceira aula. Na primeira aula, estamos falando das aulas de religião comparada, primeiro bloco, que pertence ao curso básico de teologia. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém o Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit e Faculdade Bereshit. Nossas aulas de teologia nível inicial, curso básico. Você pode se inscrever no canal aí e acompanhar nossas aulas. Se quiser fazer o curso, tem que requerer as provas e pagar as mensalidades. Então, na nossa aula primeira falamos o que é religião, vem do latim religare, e falamos das denominações, das seitas, das maiores religiões do mundo, cristianismo, islamismo, budismo, shintoísmo, etc. Na aula número 2, fizemos a biografia do Miller, William Miller, onde começou a pregar, estudou muito pouco, viveu 67 anos, e então com os milleritas marcou a data da vinda de Cristo para outubro de 1844, foi um grande desapontamento. Depois arrumaram um jeitinho, mas aí nesse tempo surgiu uma personagem muito importante para a história dos adventistas, muito mais famosa que Miller, que é chamada Ellen G. White. Essa Ellen White, ela é irmã gêmea, né? Nasceram em 26 de novembro de 1827. O nascimento ocorreu numa pequena fazenda no nordeste dos Estados Unidos, na cidade de Gorham. Os pais dela, o Roberto Harmon e a esposa Eunice, tinham mais 6 filhos, além das gêmeas, né? Aconteceu o seguinte, poucos anos depois do nascimento das gêmeas, ele abandonou o trabalho, o pai dela, e foi para a cidade de Portland, onde passou a mexer com chapelaria, chapeleiro. Quando ela tinha 9 anos de idade, sofreu um grave acidente que lhe causou a morte. Quase lhe causou a morte. Ela atravessava a praça da cidade com 9 anos, na companhia da irmã gêmea, e uma coleguinha da escola mandou uma pedrada na cabeça dela, acertou aqui na parte mais pro nariz, assim. A menina tinha 13 anos e fez desmaiar. Bateu que assim, ela desmaiou na hora. Após acordar, tentou ir caminhando para casa, mas sentiu atordoada e teve que ser carregada pela sua irmã e pela colega. Por conta desse acidente, a Ellie acabou ficando inconsciente durante 3 semanas e ninguém além de sua mãe acreditava que ela seria capaz de restabelecer. Entretanto, ela foi se recuperando lentamente, recobrando a consciência e nos anos seguintes ela sofreu grandemente como resultado desse sério ferimento no nariz, especialmente no que refere à educação. Porque durante 2 anos, esse acidente de 9 anos, ela já não podia respirar pelo nariz e pouco frequentou a escola. Ela não conseguia memorizar muita coisa e a menina que remessou a pedra foi a sua monitora, foi nomeada para monitor, para ajudar ela nos estudos. Então ela era muito meiga, paciente com a Ellie, se mostrava triste ao ver que Ellie lutando com as dificuldades para aprender, mesmo assim não conseguia aprender muito bem. Aí, depois dessa data, ela começou a sofrer problemas mentais, nervo abalado, mãos tremam, tontura, tosse. A mais forte luta da juventude de Ellen White foi decidir seguir o conselho dado por sua professora e abandonar a escola e não retomar os estudos, porque a saúde dela não cooperava. Aos 12 anos, então, eles participam de uma reunião campal da igreja metodista em Lyme, no estado perto de Massachusetts, e Ellen, com 12 anos, então, entregou seu coração a Jesus. 12 anos converteu. Depois ela batizou, né? Foi batizada por imersão. No mesmo ano ela foi aceita como membro da igreja metodista, em 14 anos de idade. Como é que começa a história dela com as visões, as famosas visões de Ellen White? Como é que começou isso aí? A primeira visão dela foi em 1844, em dezembro. Depois daquele grande desapontamento de Miller, até então eles não tinham muito contato, aos 17 anos, né? Ela foi visitar uma irmã, e então teve essa visão, que ela via aparecer rodeada de luz e foi se elevando da terra e teve então a primeira visão. Ela estava então em 1840, com 17 anos de idade. Ela viu o povo do advento viajando em um alto e reto caminho em direção a Nova Jerusalém. Tinha uma luz brilhante colocada por trás dele no começo do caminho e um anjo dizia ser o clamor da meia-noite. Alguns viajantes foram ficando cansados e foram encorajados por Jesus, outros negavam a existência da luz que os guiava e caíram para o meio do caminho. A visão continuou com cena da segunda vinda de Cristo, seguida da entrada do povo do advento a Nova Jerusalém. Essa visão impactou demais a vida dela. Ela tinha 17 anos. Da segunda visão com 18 anos. Aí já se relacionava às visões depois do grande desapontamento de outubro de 44 dos milleritas, né? Ela tornou-se conhecida como a visão do noivo. A primeira visão, então, é chamada visão do povo do advento. A segunda visão, a visão do noivo. Ela recebeu em Maine, também, em 45, juntamente com a terceira visão, onde ela viu a nova terra
terra, novos céus e nova terra. Então, essas visões foram os grandes pilares dessa nossa irmã chamada Ellen White, né? Logo em seguida, ela começou a dar testemunho publicamente em reuniões que muitas vezes ela mesma organizou, como também nos encontros regulares da igreja metodista. Eles continuavam metodistas, tendo essas visões, essas direções. As notícias das suas visões propagaram-se em seguida para tudo quanto é bando. Então, White começou a fazer viagens a fim de pregar aos grupos de seguidores mileritas. E aí começa onde encaixa, né? Os mileritas, com a decepção depois que o Miller morreu, com aqueles dois irmãos chamados de Joseph Bates e Irã Edson, os três reúnem então para fortificar e consolidar o que chamaria de adventismo, né? E depois, mais tarde, do sétimo dia, quando começaram a guardar o sábado. Então, nós começaram a pregar pela região de Maine, na região ao redor, as visões começaram a ser divulgadas para todos os lados. Em 1846 já tinha notícias de várias cidades, 1851, e dois mileritas, então, afirmaram também que ela era uma profetisa, né? Ela mesmo nunca chegou a dizer que era, mas classificaram ela como se fosse como Débora no passado, profetisa Débora, Hulda, até as meninas do Filipe no Novo Testamento, que também eram profetisas. Em 1845, já com 19 anos, ela vem casar-se com James Springer White. Daí levou o nome de Ellen White, né? Casou com ele. Teve 4 meninos com ele e se casaram, né? 4 filhos, que é o Henry Nichols, que morreu com 16 anos, o Edson, que viveu até mais tarde, o Clarence, o William Clarence, e o último, que é o Herbert, que morreu com 3 meses com eripcel. Ao descrever as experiências dela em visões, Ellen White dizia ser envolvida por uma luz brilhante. Ela recebia a presença de Jesus ou os anjos que lhe mostrariam eventos futuros. Sempre dão daí para o nome advento. Por isso que é adventista. Só se refere à segunda vinda de Cristo e coisas referentes a isso aí. Então, em 1858, ela recebeu uma visão enquanto participava de um funeral. E foi ali naquele dia que iniciaram as guardas do sábado. Ela estava num funeral e então Deus teria se manifestado a ela, quem escreveu foi o neto dela. Muitos se decidiram a guardar o sábado do Senhor e o se unir ao povo de Deus. Então, começou em 1858, que introduziram primeiro só visões de advento, depois entram com o sábado, né? E tem negócio de um cachorro que ela tinha quando ela morou na Austrália, chamado Tiglat-Pileser, que era o nome do rei assírio, mas isso não interessa para nós, né? Ela gostava muito dos animais. Ela viajou pela Europa, a primeira viagem internacional dela foi ficando famosa para contar essas visões, essas direções que ela recebia, e ela veio a falecer então em 1915, com 87 anos. E diz que a última palavra dela foi a seguinte: eu sei quem tenho crido. Então, é isso aí. Tem muitas controvérsias, né, porque ela é muito acusada de plágio, diz que as obras delas, esse tanto de coisas que ela escreveu, grande parte das obras dela, que ela escreveu muitas e muitas páginas, né? Diz que as maiorias de tudo era copiado, plagiado, né? Aqui tem a obra literária dela, ó. Ela escreveu mais de 5.000 artigos e 40 livros. À época da sua morte, as suas produções literárias totalizavam 100.000 páginas, 24 livros em circulação, 2 manuscritos de livros prontos para publicação, 5.000 artigos em periódicos de igreja, mais de 200 tratados e panfletos, 35.000 páginas datilografadas de documentos e cartas manuscritas, 2.000 cartas escritas à mão e diários, outras 15.000. Então, tem muita coisa aí que fala sobre o plágio. Tem alguns autores, tem até um livro chamado A Casa de Vidro, de um ex-milerita. Ele diz que quase tudo era plagiado, era copiado de outras coisas, né? A temática principal deles era essa, né? Evangelização, vida cristã, educação e saúde, defensora do vegetarianismo. E ficou muito popular, né? Em 1880, fizeram uma pesquisa no Congresso, acharam que ela era a 4ª autora mais traduzida na história da literatura. Na época tinha livros em mais de 117 línguas, depois veio até em 160 línguas diferentes. Como os 3 primeiros autores mais traduzidos eram homens, ela foi considerada a mulher mais traduzida de todos os tempos, com o título do autor americano mais traduzido de todos os tempos, né? Ela, às vezes, mandava alguém corrigir seus erros, ela não tinha muito estudo, tinha umas irmãs que eram autorizadas a pegar a sentença, os parágrafos e tal, e fazer a adequação direitinho. Os principais livros dela são: o mais famoso de todos é O Caminho de Cristo, escrito em 1892. Depois tem O Grande Conflito, eu li O Grande Conflito, muito interessante, muita história, né? História cristã.
e o outro é o desejado de todas as nações. Então, a nossa aula de hoje foi falando sobre a consolidadora, a grande mentora, e juntamente com dois assessores, que era chamado José Bates e Irã Edson, instalaram e concretizaram, e cimentaram e construíram o que nós chamamos hoje de Adventista do sétimo dia. Fica na paz, tchau, tchau, um abraço.